Amém. Senhor, nós já te ouvimos através dos louvores e agora queremos te ouvir através da tua palavra. Fala aos nossos corações daquilo que tu queres dizer e não daquilo que queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido a conselhos é sábio, diz a palavra de Deus, nesse versículo que nós acabamos de ler, e que eu gostaria de refletir com vocês essa noite de uma forma muito rápida, muito objetiva, até porque eu estou com uma gripe muito forte. Mas conta-se que dois homens estavam numa ponte, eles não eram cristãos. Um desses homens era um suicida, alguém que queria tirar a sua vida, que queria dar cabo da vida, desistiu de viver. E o outro era um policial, que foi ali para tentar evitar que aquele homem se jogasse da ponte. E ele não podia chegar muito perto, senão o homem se jogava. Então o policial disse assim, eles não eram cristãos, não tinham os valores que nós conhecemos. O policial disse, olha, vamos fazer um acordo. Eu vou dar 20 minutos para você me dizer por que você quer se jogar da ponte. E eu quero 20 minutos com você para lhe dar alguns conselhos e depois você resolve. O cara aceitou a proposta, o policial foi lá, e sabe o que aconteceu depois de 40 minutos? Os dois se abraçaram e os dois se jogaram da ponte. Tem muita gente se jogando da ponte da vida por conta de conselhos errados, falta de princípios e de valores. Dizem até por aí que se conselho fosse bom, não era o quê? Não era dado, era vendido. Mas o fato é que a palavra de Deus nos diz que o sábio dá ouvidos a conselhos. Então o problema não está nos conselhos. O problema está de onde, de quem você tem recebido esses conselhos. Qual é a fonte que você está bebendo para receber esses conselhos? Há alguns conselhos e algumas pessoas que realmente nós não devemos ouvir. Você quer ver, por exemplo, um invejoso. Uma pessoa invejosa é uma pessoa que tem muito pouco a acrescentar na nossa vida, não é verdade? Em termos de conselho, porque ele constrói sua caminhada e sua vida não naquilo que ele faz, mas no que o outro faz e que incomoda ele. Conta-se até que um vagalume certo dia encontrou uma serpente e não aguentava mais ser perseguido pela serpente. Aí disse assim, eu vou ter coragem de perguntar a essa serpente por que que ela vive me perseguindo. Ô serpente, vem cá. Eu não sou, pelo meu tamanho de vagalume, nenhuma ameaça para você. Você já viu vagalume matar cobra? Não tem como. Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E mesmo assim você vive me perseguindo. Por quê? E a serpente na historinha diz assim, eu lhe persigo porque eu não consigo ver você brilhar. Essa é a mente do invejoso.
E é por isso que o invejoso não é bom conselheiro para ninguém. Há outros também que nós não devemos ouvir conselhos. Por exemplo, os insensatos. Aquelas pessoas que construíram sua vida desorganizadamente, longe dos princípios bíblicos, longe de uma caminhada junto ao Senhor. Aqueles que vivem na desobediência à palavra de Deus, os rebeldes. Aliás, a essência do pecado está na rebeldia. Lá atrás, no Éden. E naquele diálogo da serpente com Eva, ali estava a desobediência, a rebeldia. Ali estavam os conselhos errados. E as consequências necessariamente vieram depois. Então o problema não está nos conselhos, mas de onde a gente tem recebido os conselhos? Qual é a fonte que alimenta a nossa vida na hora das decisões, por exemplo? Porque dizem que quando a gente tem que tomar uma decisão na vida importante, precisa considerar alguns fatores. Orar, pedindo orientação ao Senhor para que Ele dirija segundo o seu querer, o seu propósito. Precisamos também colocar sempre pontos positivos e negativos de tudo aquilo que vamos fazer. Se formos por aqui, teremos esses pontos positivos e esses pontos negativos. Se formos por ali, teremos esses pontos positivos e esses pontos negativos. Precisamos considerar a nossa vontade também, porque todo mundo pode querer, mas você não. E tomar uma decisão contra a sua vontade, desde que ela seja legítima, não é uma coisa boa. Um outro conselho para quem quer tomar uma decisão é, depois de tomar, passada por essas etapas, não olhar para trás. Aliás, olhar para trás é sempre um desastre. Todas as vezes que a Bíblia se refere a alguém que olhou para trás, as consequências são drásticas, danosas. É por isso que Cristo, naquele diálogo relatado em Lucas, diz: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Mas dentro desses conselhos para se tomar uma decisão está o de ouvir pessoas sensatas. É bom ouvir pessoas sensatas na hora de tomar uma decisão. E é por isso que a Bíblia diz assim: o sábio dá ouvido a conselhos. E o insensato acha que o seu caminho é suficiente, ele se basta, ele confia nas suas próprias forças, na sua própria capacidade de decidir. E o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não dá ouvido àqueles que vivem em rebeldia. E vejam, o salmista diz que primeiro você anda, depois você se detém, e depois você se assenta. É como se a vida de pecado, da mesma maneira que a vida de graças, fosse algo progressivo. Parece que os conselhos começam a influenciar na sua vida negativamente e vão criando uma bola de neve. Primeiro você anda,
depois você se detém, já dá uma paradinha. Primeiro você anda, está ouvindo lá o conselho do insensato. Depois você já se detém, já para, presta atenção, gasta mais tempo. E depois você já se assenta, já está no meio. É a progressividade das escolhas erradas na vida. Primeiro anda, depois se assenta, depois se detém e depois se assenta. Detalhe da progressividade do mal quando damos ouvidos aos insensatos. Mas se você quer ter certeza de que os conselhos que você está ouvindo estão lhe fazendo um sábio, busque no lugar certo, na pessoa certa. Busque, sobretudo, os ensinamentos da palavra de Deus. E eu queria, nessa noite, dar pelo menos 6 conselhos, que eu acho que são absolutamente bíblicos, que estão absolutamente em sintonia com a vontade de Deus, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Esses conselhos certamente são conselhos de uma pessoa sábia pode ouvir. Em primeiro lugar, não deixar para amanhã aquilo que você deve e pode fazer hoje. Isso vale especialmente para as coisas relacionadas a Deus. É como se nós estivéssemos dizendo: não perca as oportunidades que a vida lhe dá. E você sabe qual é a melhor definição de oportunidade que eu já ouvi? A melhor definição de oportunidade que eu já ouvi é a seguinte: oportunidade são portas que Deus abre para que a gente consiga, com o que tem, aquilo que a gente não tem e precisa ter. Eu vou repetir. Oportunidades são portas que Deus abre para a gente conseguir, com o que tem, aquilo que a gente não tem e que precisa ter. E notem que eu não estou dizendo que é o que a gente quer ter, mas o que a gente precisa ter. E quando eu vejo essa definição de oportunidade, eu me lembro que elas não podem ser perdidas, porque muitas vezes elas não voltam, elas não se repetem, elas não batem a nossa porta de novo, elas não nos encontram na caminhada da vida mais uma vez. Lembre-se, por exemplo, daquele cego de Jericó. Ele não tinha visão, mas ele tinha voz. E Jesus só passou por ali até o final da sua caminhada na terra aquela vez. Pelo menos foi a última vez que Jesus passou por ali. E a oportunidade daquele cego tinha chegado. Ele não tinha visão, precisava ter visão, mas ele tinha voz. E ele gritou contra uma multidão que o impedia, que o calava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele compreendeu muito bem o sentido das oportunidades. Ele compreendeu muito bem que as oportunidades não podem ser perdidas. Porque com a voz, que era o que ele tinha, ele foi buscar a visão, que era o que ele não tinha
e precisava ter. Não perca as oportunidades na vida. O amanhã é apenas uma possibilidade. O amanhã não está sob o nosso controle. Amanhã pode ser tarde demais para tomarmos decisões importantes com relação, especialmente, ao nosso relacionamento com Deus. Quando Cristo contou aquela história do rico e de Lázaro, um mendigo que vivia na sua porta, chagásico, ferido, entre tantas lições daquele texto, a que mais me impressiona é a das oportunidades perdidas. Porque o rico teve a oportunidade de ajudar a Lázaro durante toda a vida em que Lázaro estava ali na sua casa e não fez. O rico, quando morreu, queria que Lázaro lhe desse pelo menos uma gota d'água, porque estava em tormentos. Aí eu me lembro, ele teve a vida inteira para se desocupar das suas riquezas, do luxo em que vivia, para pensar em Deus. E agora era tarde demais. Depois ele lembra de Lázaro para voltar à casa dos seus familiares, para avisar que não repitam os mesmos erros que ele havia cometido. E isso também não lhe é permitido, porque o tempo já havia passado em que ele devia ter cuidado da sua família e falado desse Deus para os seus parentes e amigos. Não perca as oportunidades da vida. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você tem e deve fazer hoje. Hoje é o dia de você abraçar alguém. Hoje é o dia de você beijar alguém. Hoje é o dia de você se aproximar de alguém. Hoje é o dia de você se reconciliar com alguém. Hoje é o dia de você servir a alguém. Hoje é o dia de você amar alguém. Hoje é o dia de você render-se completamente a Deus. Hoje é o dia da sua entrega incondicional. Primeiro conselho: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Em segundo lugar, outro conselho simples, muito voltado aqui para as famílias. Faça da sua casa o melhor lugar para você estar. Eu viajo muito por causa das minhas atividades profissionais. E quando me perguntam qual é o melhor momento da viagem, eu sempre digo: chegar em casa de volta. Receber o beijo, um abraço dos meus filhos, ver o cachorrinho lá, o Salinha, abanando o rabinho. Poder chegar na casa e dizer assim: lá, doce lá. Nada como sentir o aconchego da sua casa. Não há bar, nem o do limão, que o bispo de vez em quando cita aqui. Não há campo de futebol. Não há casa de amigo que deve ser melhor do que a nossa casa. O problema é que a maioria das pessoas muitas vezes nem sentem prazer de estar em casa, porque tem na sua casa uma área de conflito,
Há muitas casas e poucos lares. E lares não são vendidos em imobiliárias como as casas. Lares devem ser um pedaço do céu na terra. E é isso que tem que ser a nossa oração. Essa que tem que ser a nossa oração. As casas não podem ser lugar de solidões acompanhadas, lugar de relações conflituosas. Que a sua e a minha oração é para que Deus faça da nossa casa um lugar de harmonia, onde reina a paz, onde Cristo nela coloca tudo em ordem. Conta-se que um soldado, uma vez, numa trincheira da guerra do Vietnã, bomba para todo lado, ele lá quieto, calado, todo mundo assustado, e um colega perguntou: amigo, por que você está tão tranquilo com essas bombas todas? Afinal de contas, tem 2 países brigando. E ele disse que isso aqui é uma guerra entre 2 países, e lá em casa é uma guerra mundial. Tem casas assim. Segundo conselho: faça da sua casa o endereço do céu na terra. E comece fazendo isso hoje. Em terceiro lugar, um outro conselho simples. Às vezes, as grandes verdades estão nas coisas mais simples. Valorize a mesa, o lugar de refeição, como um lugar de partilha. Faça da mesa da sua casa um lugar de encontro da família, um centro de emoções da família. Os Estados Unidos é um país que costuma fazer pesquisa para tudo. Eles amam fazer pesquisa. E eles fizeram uma pesquisa na Universidade de Colômbia, demonstrando que famílias que fazem as refeições juntas, o índice de filhos que se envolveram com drogas é bem menor. Eu estou casado com Marisa há 20 anos e nós temos praticamente 30 de relacionamento, entre namoro, noivado. E as pessoas geralmente costumam falar mal das suas sogras. Mas eu quero honrar a minha hoje aqui. Eu quero dar graças a Deus pela vida dela. Sabe por quê? Porque nesses 30 anos de convivência com Marisa, eu não me lembro de mais do que 3 ou 4 domingos em que a minha sogra não fez questão de reunir toda a família para almoçar. A mesa foi crescendo, mais cadeiras chegando, filhos, netos, agora estão chegando os agregados, mas está lá. Com chuva, com sol. E um dia que a gente não vai, o sogro diz: botei falta. 30 anos assim. E a gente criou ao longo desses 30 anos um sentido de família que vocês não imaginam. Como isso é bom. Um clima de harmonia, de troca.
Eu sei que a vida moderna nem sempre permite que a gente reúna a família para fazer as refeições. Isso é difícil. 70% das famílias jantam separadas no Brasil. E os 30% que jantam juntas, jantam vendo televisão. Isso é ruim. Você tem uma vida corrida, eu também tenho. Mas que você consiga guardar, nem que seja uma vez por dia, esse tempo e essa oportunidade de estar com a sua família na mesa. Se você vai no restaurante hoje, preste atenção. Uma família de 5. Pai, mãe, 3 filhos. A família de 10, né? Pai, mãe, 3 filhos e 5 iPhones. Um para cada um. E cada um absolutamente sozinho no seu mundo. Diálogo zero. Fazer refeições em famílias. Esse hábito simples traz mais satisfação conjugal, traz maior identidade para os filhos, melhor relacionamento interpessoal. E a gente vai criando um hábito de conviver, de partilhar, de trocar as experiências da vida, que nenhum outro lugar pode trazer. Eu sou rotariano, alguns anos atrás fui aos Estados Unidos numa missão de Rotary, e me lembro muito bem que tive que ficar em casas de famílias. A cada 3 dias mudava de cidade, mudava de casa. E por coincidência, fiquei na casa de 3 gerações de uma mesma família. Casa dos avós, depois a casa dos pais, a casa dos filhos. E o que me chamava a atenção é que em todas elas se orava antes das refeições e só se começava a oração quando toda a família chegava. E eu perguntei ao filho mais novo dessa geração onde ele tinha cultivado esse hábito, e ele disse: eu aprendi isso desde a casa do meu avô. Na casa do meu avô era assim, na casa do meu pai era assim, aqui é assim, e na casa dos meus filhos vai ser assim também. Não esqueça, mesa é lugar sagrado. Mesa é lugar de comunhão, de celebração, de integração, de reconciliação, de gratidão. É, sobretudo, lugar de partilha. Valorize a mesa da sua casa como um lugar de partilha da sua família. Em quarto lugar, um outro conselho simples, mas muito importante. Tenha um coração grato. A Bíblia diz: em tudo dai graças. A gratidão é a memória do coração. E tenha certeza que aquele que colher nessa vida a honra é porque um dia plantou gratidão. E se há uma virtude que Jesus valorizou muito na vida, foi a gratidão. Porque numa determinada tarde ele curou 10 leprosos e apenas um se lembrou de voltar para agradecer. E ele perguntou: onde estão os outros?
tenha um coração grato. Inclusive gratidão com relação àquilo que já passou na sua vida. É o que eu chamo ter com o seu passado uma relação sadia. Quando você olha para trás, para a sua biografia, a melhor atitude que você pode ter hoje, já que você não faz mais nada, voltar, é uma relação de gratidão. Gratidão pelas bênçãos que Deus já derramou. E gratidão até pelos erros que lhe fizeram crescer, que lhe fizeram melhorar, que lhe fizeram pedagogicamente caminhar numa outra direção. Tenham um coração grato. Um outro conselho. Não viva só das suas emoções, mas coloque inteligência nelas. Nós não podemos viver somente daquilo que nós sentimos, mas precisamos viver, sobretudo, em cima daquilo que nós acreditamos, em cima de princípios, em cima daquilo que a palavra de Deus nos apresenta como caminho seguro e concreto. Conheço muita gente inteligente por aí, preparada, gente que tinha tudo para vencer na vida e que de repente joga todas as oportunidades fora por causa de um temperamento intempestivo, porque não sabe viver em função daquilo que acredita, mas sim em função daquilo que sente. E nós somos seres muito sensitivos, vamos mudando de emoções a cada instante. E você imagina se nós dependêssemos das nossas emoções e dos nossos sentimentos para viver. E por isso eu entendo muito bem quando o apóstolo Paulo, lá preso, no final da sua caminhada, da sua jornada na terra, no corredor da morte, pronto para ser sentenciado e executado, abandonado por todos os amigos, disse: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não se preocupou em expressar o seu sentimento interno, que talvez fosse de abandono, de tristeza, de medo. Havia algo muito mais importante. Havia Deus, que era o seu porto seguro. Eu sei em quem eu tenho crido. Não viva só de emoções. E em sexto e último lugar, se eu pudesse dar um outro conselho, tome cuidado com as suas palavras. Palavras são importantes. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus podia criar o mundo da maneira que quisesse e resolveu usar a palavra para isso. Faça-se isso, faça-se aquilo, para mostrar a mim e a você o poder que a palavra tem. Suas palavras têm poder. Por isso que a Bíblia diz: aquele que guarda sua língua, guarda sua alma. E palavras podem ser sementes para tudo na vida. E eu quero dizer uma coisa a você aqui essa noite. Muito do sucesso ou do insucesso do seu casamento, por exemplo, é fruto das suas palavras. Muito do sucesso ou do insucesso do seu relacionamento com seus filhos é fruto das suas palavras. Muito do sucesso ou do insucesso dos seus relacionamentos é fruto das suas palavras.
Sabe o que é que os psicólogos dizem? Viu, pastor Técio? Que uma autoestima se forma na criança a partir das palavras que ela ouve, desde pequena, dos seus pais, dos seus professores, dos seus pastores, dos seus mestres. O apóstolo Paulo disse: não saia da sua boca palavras torpes, mas apenas aquelas que produzam graça, que edifiquem. E eu quero dizer a você essa noite que a boca de um filho de Deus deve ser, antes de mais nada, manancial de vida. Porque com as palavras se levanta ou se derruba, com as palavras se constrói ou se destrói, se ajuda ou se desajuda, se atrapalha. Com as palavras se transformam vidas em infernos, mas também com as palavras você pode apresentar o céu às pessoas. Meu avô, ele hoje já está na glória, mas ele, me lembro bem, viajávamos daqui para Arco Verde de carro, eu ia dirigindo um Chevette, e a estrada era cheia de buraco, mas ele ia daqui para lá dizendo assim: a estrada é boa, cheia de buraco a estrada, o carro é bom, era um Chevette, motorista bom, nem era tão bom assim, mas com as suas palavras ele ia criando uma estrada boa, um motorista bom, um carro bom, uma viagem boa, porque as palavras têm poder. Cuidado com as suas palavras. As palavras de um filho de Deus, nunca esqueça disso, devem ser manancial de vida, sempre. Olha aqui para mim. Sabe quais são os melhores conselhos a seguir? São aqueles que vêm da boca de Deus, do coração de Deus. São aqueles que vêm através da sua palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E se você fizer isso, sabe qual é a consequência? Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Plantada por Deus. Colocada junto à fonte da vida. A sua vida vai dar frutos. Tudo vai acontecer no tempo certo. E mais ainda, tudo que você fizer vai dar certo. Haverá um sentido novo na sua vida. Experimente viver assim. Não deixando para amanhã o que você tem que fazer hoje. Fazendo da sua casa, do seu lar, um pedaço do céu na terra. Valorizando o partilhar da mesa todos os dias. Tendo um coração grato. E cuidando das suas palavras. Certamente,
você será muito, muito feliz. Será um bem-aventurado. Se o seu desejo essa noite é de ter um coração sábio, que ouve os conselhos certos, vindo da pessoa certa, do lugar certo, fique em pé. Eu quero orar por você. Vamos cantar um louvor. E em seguida eu vou pedir ao reverendo Jair que ore. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, que nós possamos andar mais perto de Ti, conhecer mais a Tua vontade sobre nossas vidas e buscar esta vontade exclusivamente na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar nossos medos, nossas angústias, nossos pecados, nossas decepções, com alguém que tem intimidade contigo, com alguém que possa nos aconselhar, mas conselhos vindos da Tua palavra. Que não busquemos mais e nem demos ouvidos às pessoas que não Te conhecem, porque por não Te conhecerem, não saberão nos conduzir conforme a Tua vontade, pois somente a Tua vontade nas nossas vidas é boa, é agradável e é perfeita. O que estiver fora da Tua vontade, Senhor, não será bom para nós, nenhum de nós. Que possamos, a partir de hoje, Senhor, as decisões que vamos tomar, aquelas decisões que fazem, às vezes, consequências que nem temos ideia do que vai acontecer, mas não ouviremos mais, Pai, pessoas que não sejam amigos Teus, filhos Teus, que andem contigo. Que buscamos na palavra e exclusivamente nela as decisões que precisamos tomar, para que possamos usufruir desta Tua boa vontade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, vamos agora ter o tempo do ofertório.